Abra suas Bíblias no livro de Samuel, no capítulo 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 5. Primeira leitura que nós vamos fazer do verso 1 ao verso 5. E você deixa a sua Bíblia marcada, que nós vamos ler o capítulo 5 e o capítulo 6 hoje. 1 Samuel 5. Diz o seguinte: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar, levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, e eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o torso dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo e em Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua palavra uma vez mais e nós te pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale conosco e nos ajude a responder com obediência à sua palavra. É o desejo do nosso coração. Nós oramos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma das poucas coisas que ficaram claras durante a pandemia foi a pobre teologia do culto evangélica. Como que os evangélicos, a igreja evangélica brasileira tem uma teologia do culto, ou seja, uma compreensão a respeito do seu culto muito pobre, muito magra, desde as discussões a respeito da transmissão do culto, como se fosse possível transmitir o que acontece quando Deus vem ao encontro do seu povo, até mesmo os casos mais bizarros, como, por exemplo, a substituição dos elementos da ceia por elementos que a pessoa tinha acesso na sua casa e poderia ministrar ela mesma a ceia para ela. O que a gente percebeu foi que, como a igreja tem feito mecanicamente ao longo dos anos várias coisas que ela deveria fazer conscientemente, como que a igreja não presta atenção em uma das coisas mais práticas, mais tangentes do seu dia a dia, da sua espiritualidade, que é o culto, uma das partes práticas da teologia, e que simplesmente o que deveria ser o centro da sua vida é uma repetição meio acrítica, e nós não sabemos por que fazemos determinadas leituras, cantamos determinadas músicas e temos determinada ordem no culto. E o perigo disso não é só fazermos coisas mecânicas, não termos consciência do que estamos fazendo, mas porque estamos fazendo para Deus. E o destino final da nossa vida não é dito só de um encontro social que nós temos aqui, mas todas as vezes que nós fazemos isso sem discernimento, corremos sérios riscos. E o texto que nós lemos hoje, que nós vamos continuar lendo, diz respeito sobre isso, sobre como tanto Israel quanto os filisteus tinham uma compreensão equivocada a respeito de Deus, de como se relacionar com Ele e como isso foi fatal para ambos os povos. Bem, o contexto do livro de Samuel, vocês sabem, trata-se de uma transição na história do povo de Deus. Nós estamos saindo do conturbado tempo dos juízes ao período glorioso da monarquia davídica. E apesar da decadência moral e espiritual do livro de Juízes, com episódios muito baixos de sexualidade e moralidade, no livro de Samuel ele atinge um ponto ainda mais baixo em Israel, que se trata exatamente de quando a Arca da Aliança é levada ali do lugar de adoração em Siló. Claramente, então, o tema desse texto é sobre a presença da Arca da Aliança nas cidades dos homens, o significado e as implicações da presença de Deus através da sua arca, rodando essas cidades dos homens, as cidades dos descendentes da serpente. E nós precisamos nos lembrar o que significa a arca, para que a gente não cometa o mesmo erro que Israel e os filisteus cometeram, de achar de maneira muito
sem diferenciações, o que era a arca e o próprio Deus. A arca não era Deus, nem mesmo uma imagem de Deus. Quando Deus deu as instruções para Moisés repassar para Bezalel fazer a arca, as instruções da feitura da arca, em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 22, há um comentário, você não precisa abrir, eu vou ler para você, em que Deus marca o porquê da arca. Depois de ele explicar como ela deveria ser feita, o tipo de madeira, as dimensões, o ouro colocado em volta, ele fala: ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que lhe ordenar para os filhos de Israel. A arca era o lugar onde Deus, que ele escolheu, ir até e falar com o povo. Veja essa imagem, que é uma imagem muito importante de culto para nós, porque muitas vezes nós temos a imagem de que é um espaço em que nós vamos até Deus, mas é sempre Deus que vem ao encontro do ser humano. É ali que ele iria, é ali que ele falaria a nós a respeito de tudo que ele ordenaria ao seu povo. Portanto, a arca não era Deus, ela não era uma imagem de Deus, tratava-se do lugar onde ela escolheu. Ele escolheu ir falar com o seu povo. Só que Israel não entendia isso, porque tinha uma concepção muito pagã durante séculos no tempo dos juízes, sobre a influência dos deuses ali do Oriente ao redor deles, de que se tratava de um símbolo mágico, uma espécie de césio, uma porção radioativa, ou então uma espécie de ogiva nuclear, que se eles estivessem numa guerra, levariam a arca junto com eles, então era sinônimo de garantia de vitória. Lembram do que aconteceu no capítulo 4? Estavam em guerra com os filisteus, perderam uma primeira batalha, falaram assim: é fácil resolver isso, vamos trazer a arca para cá, a gente traz junto os sacerdotes e a gente vai vencer. E não só perderam, como a arca foi tomada. E também os filisteus, com a mesma concepção, pegaram a arca, colocaram dentro do templo e aconteceu tudo o que nós vamos ver aqui. Então, tanto Israel quanto os filisteus estavam tratando a arca da aliança como se pudessem manipular o próprio Deus. Isso aqui é muito importante, atenção aqui. A narrativa da arca mostra que Deus não pode ser capturado, que Deus não pode ser controlado, que Deus não pode ser usado. Deus não é uma porção radioativa, uma ogiva nuclear que pode ser manipulada, mas Ele é o soberano sobre todos os povos. E Ele pode, através dos meios que Ele estabeleceu, utilizá-los para exercer juízo sobre o seu povo e sobre todos os povos, como nós vamos ver aqui. Mais do que a arca no meio da cidade dos homens, eles deveriam estar preocupados com o Deus da arca no meio deles. Portanto, eu gostaria de perguntar essa manhã para os irmãos qual que é o significado da presença de Deus no meio da cidade dos homens. O que está envolvido nessa presença santa de Deus em meio às profanas cidades humanas? O que acontece quando acredita-se que o Senhor de toda a terra pode ser manipulado como se fosse um poder impessoal? Quais são as implicações disso? E eu acredito que as cenas da narrativa que nós vamos ler aqui podem nos ensinar que a presença de Deus na cidade dos homens significa a certeza de que a idolatria vai ser profanada, de que o pecado vai ser julgado e de que o arrependimento vai ser oportunizado. Idolatria profanada, pecado julgado e arrependimento oportunizado vão ser certezas de quando a presença de Deus está na cidade dos homens, e eu gostaria de explorar cada um desses pontos com vocês. Então, em primeiro lugar, a certeza que a idolatria vai ser profanada. Veja de novo o que diz o versículo 1 até o versículo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon, as suas 2 mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até hoje. Bem, então, em primeiro lugar, a narrativa abre a cena no templo de Dagon. Depois da cena da batalha, o que acontece aqui é a arca sendo encaminhada e colocada dentro do templo do deus dos filisteus, Dagon. Muito provavelmente um filho de Baal, dentro da mitologia das divindades do Oriente Médio.
E é interessantíssimo como que o texto repete os verbos no trato, tanto da arca quanto de Dagon, que eles pegaram, e manifesta como que os filisteus estavam acostumados a lidar com o seu Deus, e como que eles aplicaram o mesmo jeito para lidar com a Arca da Aliança. Dizem que eles fizeram e pegaram e colocaram, e quando Dagon apareceu caído, eles pegaram e levantaram, quando apareceu de novo, pegaram e levaram, o tempo todo carregando, manipulando os seus deuses e achando que poderiam fazer o mesmo com o Deus de Israel. Além disso, Bruce Waltke, que é um comentarista também do texto, ele vai dizer que depois dessa batalha de Afek que eles venceram, quando os filisteus colocam a arca dentro do templo de Dagon, o que eles queriam simbolizar era a soberania de Dagon sobre o Senhor, dizendo, quem venceu essa batalha foi Dagon, e a prova disso é que a Arca da Aliança está lá dentro. A Arca da Aliança está ali e Dagon está sobre o Eu Sou e sobre o povo do Eu Sou. E o Walter Brueggemann concorda também que se trata de uma dramática submissão do Deus Yahvé ao Deus Dagon numa vitoriosa batalha. Agora, existe uma ideia aqui equivocada que faz com que tanto os filisteus compartilhassem de uma visão de mundo, e o povo de Israel também na mesma época, que fez com que eles ficassem sem a arca, mas que aqui com os filisteus vai ser o motivo pelo qual eles vão perecer. Que se trata dessa ideia de que eles poderiam manipular os poderes de deuses como se pudesse ser um jogo de vitórias, como se as vitórias de um povo sobre outro significavam que um Deus tinha vencido sobre outro. E que então, se Israel havia perdido, Dagon era um Deus mais forte que Yahvé. É o Shishom que mais uma vez explica isso aqui. Só que as derrotas não significam que Yahvé é um Deus menor do que os outros. É preciso entender que, como a revelação de Deus é progressiva, até mesmo para o seu povo, eles não tinham uma visão monoteísta consolidada como nós temos contemporaneamente. O primeiro mandamento, que falava que não haviam outros deuses diante do nosso Deus e que eles não eram nada, não eram comparados a nenhum Deus, mas pressupõe que eles conheciam esses outros candidatos a deuses. E era uma ideia muito comum deles acharem, então, que se tratava de uma tensão entre forças. E quando, então, os filisteus pegam a arca e colocam dentro ali de Dagon, o que eles estavam fazendo era justamente pensando, Dagon é mais forte que Yahvé. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo e o que significava a presença de Deus ali nas suas adorações falsas, porque eles iriam perecer pelo mesmo motivo de Israel, porque eles não compreenderam que não se trata de um jogo de forças cósmicas, como se tivesse um poder do bem degladiando-se contra um poder do mal, mas se trata eminentemente de um poder só, soberano sobre todos os outros, exercendo juízo sobre qualquer um que se arrogue poderoso diante dele. E isso fica evidente no dia seguinte, quando eles acordam e encontram a estátua de Dagon caída, claramente numa posição de submissão. E é irônico que o Deus vitorioso da batalha precisa ser levantado e colocado de novo na sua posição. E no dia seguinte ele aparece despedaçado. E o significado disso vai ser importante para nós. Começa a ficar evidente então que Deus não tinha sido capturado, nem mesmo que ele tinha sido vencido, muito menos que ele era mais fraco do que Dagon. Que na verdade ele estava vivo, que ele era santo, operante e que ele estava no meio da cidade dos homens e que o terror iria começar. Sabe, pensa num filme, eu não sei vocês, mas eu fico muito empolgado aqui, por isso que o tempo às vezes é pouco para mim. Eu fico muito empolgado vendo essas coisas, porque parece um filme. Pensem num povo vitorioso levando, é muito mais dramático do que Troia, por exemplo, levando o cavalo para dentro da cidade. Estão levando a Arca da Aliança e Deus vendo aquilo e parecendo que é uma narrativa de felicidade do povo, sendo que é um filme de terror. Porque a partir de agora vai ser pânico, morte, sangue, choro, porque Deus não pode ser capturado, Deus não pode ser mantido
preso, Deus não é menor do que os outros poderes. Porque a primeira coisa que a gente aprende nesse texto aqui é que a presença de Deus no meio das cidades dos homens, marcadas pela idolatria, marcadas pelos falsos cultos, é que eles vão ser cada um profanados e cada um dos deuses vai ser subjugados. Uma das primeiras certezas, e quando a gente pensa o que isso significa para nós, é que Deus irá profanar cada um dos falsos cultos e dos falsos candidatos a deuses dos nossos corações. Inclusive, isso é uma consequência lógica. Se o Deus Santo verdadeiro está presente, todos os outros candidatos são falsos e são impuros e vão ser desmascarados. Foi exatamente isso que Deus fez com Cristo na cruz do Calvário. Conforme o apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 5, não foi com que a vacuidade dos poderes desse mundo se mostrasse, como eles eram fracos, como eles não eram poderosos. O Walter Brueggemann chama a atenção para um fato de como que essa narrativa tem uma estrutura muito semelhante à narrativa também da ressurreição de Cristo, quando na manhã seguinte as pessoas também foram até o túmulo de Jesus ver quem tinha realmente vencido aquela batalha. Aparentemente que tinham sido os romanos, aparentemente tinham sido os judeus condenando Cristo, mas quando encontraram ali o túmulo vazio, viram que Deus Santo estava vivo e que o terror e a esperança também estavam em operação. O túmulo vazio na manhã seguinte também mostra quem triunfou. Portanto, não é possível, meus irmãos, permanecer em relacionamento com o Deus verdadeiro, mantendo outras relações idólatras. Como também mantendo uma relação certa com Deus, mas de um modo equivocado. Não basta adorar apenas o Deus correto, mas é importante adorá-lo corretamente também. Veja que o problema dos filisteus foi o mesmo problema de Israel. Tratar a Arca da Aliança como quem manipula um poder. E não é possível carregar Yahvé como se carrega Dagon, porque o nosso Deus é quem nos carrega. Num texto belíssimo do Isaías, no capítulo 46, eu vou ler para vocês, o próprio Deus diz ao seu povo, citando os falsos deuses: Bel se curva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre animais e sobre as bestas. As cargas vocês costumam levar são canseiras para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se curvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó e todos os remanescentes da casa de Israel. Vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice vocês eu serei o mesmo e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carreguei e eu os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? Com quem serei eu igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam os ourives para que façam um deus e depois se prostram e se inclinam diante deles. Eles os põem sobre os ombros, levam-nos e põem no seu lugar, e ali ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá e não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Veja como o Senhor se apresenta ao seu povo. Veja como ele mostra que, ao contrário dos deuses que são feitos e precisam ser carregados, ele sempre carregou o povo. E aqui aparece uma imagem ginecomórfica, como uma mãe carrega vocês no ventre. E só uma mãe sabe o que significa carregar 9 meses uma criança no ventre. Eu carreguei vocês, sempre carregarei, sempre os salvarei. A idolatria dos filisteus era tão grande e fatal, porque ao invés deles questionarem a própria idolatria, ao invés deles verem o seu Deus ali despedaçado, caído, como Deus sempre derrubou os seus deuses, os outros deuses, o que eles fazem? Criam uma nova lei. Nossa, a cabeça de Dagon está despedaçada e as mãos dele aqui na soleira. Cria uma lei aí, nunca mais ninguém pisa na soleira. Meu Deus, não tem nada a ver. Mas é a idolatria, é a cegueira. E a presença de Deus sempre questiona isso. Essa é a primeira lição. Segundo lugar, a presença de Deus também no meio da cidade dos homens vai ser sinônimo de certeza do pecado ser julgado. Veja o que diz o versículo 6 em diante.
Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca de Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? E eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate, e depois de cidade em cidade, e levaram até Gate, e depois a levaram. A mão do Senhor foi contra a cada uma daquelas das cidades, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca de Deus de Israel aqui para nos matar, e matar o nosso povo. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem o nosso povo, porque havia terror, morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor das cidades subiu até os céus. Veja que o segundo ponto aqui é de que, além da idolatria ser profanada, o pecado começou a ser julgado. E é interessantíssimo, o texto hebraico, gente, é bonito demais. O texto bíblico, né? Não só o texto hebraico, a gente consegue perceber isso, mas no hebraico isso fica mais explícito porque são as mesmas palavras. Como que aparece imediatamente a mão de Dagon cortada. Mas a mão do Senhor estava ativa e era pesada sobre o povo. A mesma mão que pesada tirara o povo do Egito, conforme Deuteronômio 26:8. E o termo pesado aqui é muito importante. O termo hebraico pesado aqui é kavod, que é o mesmo termo para glória. Que vocês se lembram, o capítulo 4 termina com: foi-se a glória de Deus de Israel. Como se não tivesse mais glória, como se o Deus glorioso tivesse esvaído-se. Mas não, a pesada mão e gloriosa mão de Deus não esvaiu-se de Israel. Deus continua glorioso, ele não está impotente como Dagon, enquanto eles não reconhecessem essa glória, inclusive, não adorassem como Deus, conforme Romanos, no capítulo 1 assegura, o estrago seria imenso. Uma peste foi trazida por Deus, mais uma vez confirmando aquilo que o Peter Leitard chama de o Deus das pragas, como que Deus faz com que os impérios humanos sempre caiam e as pestes sempre foram utilizadas por eles, e isso soa para nós hoje com muito mais atenção do que antigamente. E aquela civilização militar e tecnologicamente muito mais desenvolvida que Israel agora estava provando o verdadeiro campo de batalha, aonde a arena, a verdadeira arena onde o destino humano era decidido eternamente. E a pergunta, então, era: o que nós vamos fazer diante dessas coisas? Como que nós vamos nos colocar? E eles resolveram fazer uma coisa muito inteligente. Se ela está destruindo a nossa cidade aqui, vamos fazer a arca de Deus girar todas as cidades. Porque não basta só destruir aqui, vamos arrebentar com tudo. E o povo começou a falar: para que vocês estão trazendo ela para cá? É para matar o povo, é para destruir o nosso povo. E da mesma forma que no primeiro momento lá no templo não trouxe conscientização para eles, percepção, para eles revisarem suas crenças, arrependerem-se. Aqui também, logo, eles querem ver-se livres de Deus. Devolvam a Arca da Aliança. O que nós vamos fazer para que ela não venha mais para cá? Nós não queremos a presença de Deus aqui, porque ela é sinônimo de juízo, é terror, é morte. Nós não queremos que Deus esteja conosco, nós preferimos tentar nos preservar sem Deus do que tê-lo aqui. Quando nós entendemos tudo isso, nos perguntamos o que isso significa para nós, a presença de Deus é uma certeza incontornável de que o pecado vai ser punido. Porque Deus continua glorioso, ele não está impotente, e enquanto a gente não reconhece a sua glória, nós permanecemos debaixo da ira de Deus. Esse é o tema de Romanos capítulo 1, e esse é o tema desse texto. A presença da arca de Deus na cidade dos homens significa estar debaixo da ira de Deus. E estar debaixo da ira de Deus é não reconhecê-lo como Deus, nem o glorificar, mas trocar a glória incorruptível de Deus pelas glórias corruptíveis das coisas feitas à imagem. E o estrago sempre foi grande. A gente pensa que isso acontecia só na época que as pessoas morriam por isso, mas o apóstolo Paulo, se você continua o texto de Romanos capítulo 1, ele vai dizer: por causa disso nós fomos entregues a raciocínios deploráveis, a paixões
absurdas. Nossos pecados, quando nós não glorificamos a Deus e nem reconhecemos a sua mão pesada, a sua mão gloriosa. Veja uma coisa, o Walter Brueggemann também chama a atenção que a arca parece uma batata quente, né? Vocês lembram da brincadeira da batata quente? Lembra, crianças, quando a gente fica brincando de batata quente? Batata quente, 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 a arca de Deus, né? Então, ninguém queria ela aqui. Lembra Jesus e o julgamento dele. Quando também Pilatos, os governadores, não sabiam o que fazer, não tinham como julgar Jesus. A presença de Jesus expunha a nulidade do aparato jurídico imperial romano, que influencia até hoje o direito, de que era um estado de exceção. Há um filósofo contemporâneo chamado Giorgio Agamben que mostra, inclusive, que o julgamento de Jesus é um julgamento sem sentença, porque há uma assimetria dos dois bematá, dos dois juízes, porque um julga um reino humano, enquanto o outro de um reino que não é desse mundo. E é uma sentença sem juízo, e é um paradigma, ele vai dizer, ele que é um filósofo, nem é cristão, vai dizer que é um paradigma para todos os governos, que não reconhecem o Messias, que não conseguem perceber como que os governos humanos são vazios, e a sua marca é choro, pânico, desde o Egito, passando por Siló e chegando agora nos filisteus. Esse é o significado para nós do pecado ser julgado. E em terceiro e último lugar, para a gente terminar, a presença de Deus na cidade dos homens significa a certeza do arrependimento, que ele vai ser oportunizado. Veja o capítulo 6, nós vamos ler o capítulo todo agora. A arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. E esses chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos como devolveremos ela para o seu lugar. E eles responderam: se devolverem a arca de Deus de Israel, não mandem vazia, mas enviem também a uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a mão dele continua pesando sobre vocês. Então os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes e adivinhos responderam: mandem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus, porque a praga é uma praga mesmo sobre todos vocês e sobre todos os seus governantes. Façam imitações dos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra e deem a glória a Deus de Israel. Assim ele também alivia a sua mão de cima de vocês e do Deus de vocês e da terra de vocês, porque vocês endureceriam o coração como os egípcios e Faraó fizeram. Não é verdade que depois que Deus os maltratou, eles os deixaram os israelitas sair e eles foram embora? Agora, pois, façam um carro novo, arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrem as 2 ao carro. Quando os bezerros levem-nos para casa, então peguem a arca do Senhor e a ponham sobre o carro. E num cofre, ao lado dele, ponham as figuras de ouro que vocês vão lhe enviar como uma oferta pela culpa, e depois deixem o carro ir. Fiquem observando, se ele subir pelo caminho de Bet-Semes, que leva ao seu território, então foi Deus de Israel que nos fez esse grande mal. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso nos aconteceu por acaso. Os homens fizeram isso, pegaram 2 vacas com crias, as amarraram no carro, encerraram os seus bezerros em casa, puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto com o cofre que continha os ratos de ouro e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas até a fronteira de Bet-Semes, e o povo de Bet-Semes ainda estava fazendo a colheita do trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. O carro veio até o campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde estava uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram aquilo e voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e outro por Ecrom.
Enviaram também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 governantes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor até o dia de hoje está no campo de Josué, o Bet-semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-semes porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-semes disseram: quem poderá estar diante do Senhor, este Deus santo? E para onde subirá, para que fique longe de nós? Então enviaram mensageiros aos moradores de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham até aqui e levem a arca com vocês. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Veja, 7 meses de terror e pânico, morte, 7 meses vivendo debaixo da ira de Deus, até que eles buscam os sacerdotes e os agoureiros, os feiticeiros deles, para falar assim: o que a gente faz? Como é que a gente devolve a arca da aliança? Para saber como é que a gente vai se livrar daquilo. E, novamente, chamar os agoureiros e os feiticeiros ainda era sinal de que eles estavam manipulando a arca como quem manipula um poder impessoal. Não tinham aprendido nada naqueles 7 meses. Não tinham aprendido nada com a devastação e todo o juízo que tinham. E aí, então, a orientação deles, dos sacerdotes, dos agoureiros, era não devolver vazia, mas fazer uma oferta de retribuição, para tirar a culpa deles e serem curados. 2 imagens de retribuição jurídica e de cura médica. E o verbo de oferecer culpa, que é de devolver, um verbo usado também em outros tipos de oferta, por isso que algumas Bíblias trazem a tradução de reparação. Oferta de reparação. Tratava-se de uma oferta, então, de reparação ali do povo. E então eles providenciaram essa oferta. O que se tratava? Produzir réplicas dos tumores, dos ratos, muito provavelmente eram os transmissores da doença que Deus escolheu para dizimar a população. Colocar num cofre, pegar um carro novo que nunca tinha sido usado para fins profanos, pegar vacas, separá-las dos seus bezerros, algo que quem entende de fazenda aqui sabe que é uma coisa perigosa, inclusive, mas para ter certeza que se elas fossem em direção e não voltassem para os bezerros, era um sinal de que aquilo era de Deus. Colocou ali em direção à cidade e foram. E eles perceberam que tinha sido o Senhor. Agora, vejam um detalhe do texto, há um ponto aqui importantíssimo. Veja o que os sacerdotes falam para os governantes dos filisteus. Eles deveriam dar glória a Deus. Veja, desde o final do capítulo 4, foi-se a glória do Senhor. No começo do capítulo 5, a mão pesada do Senhor, peso, glória, kavod, a mesma palavra. O coração de vocês não pode ser pesado. Não pode ter vanglória, mas vocês têm que dar glória a Deus. Não endureça o seu coração. Não fique com um coração pesado como o de Faraó. Não fique com glórias pessoais, mas glorifique a Deus. Arrependa-se. É uma oportunidade que vocês estão tendo. Será preciso de arrependimento legítimo, um coração que reconheça Deus como Deus, lhe renda glória e deixe de trocar a glória incorruptível pelas glórias corruptíveis. E mais do que isso, veja, esse não é um problema só dos filisteus. Quando a arca chega ali na terra de Israel, o povo de como é que é o nome? Semes. O povo de Bet-semes, os levitas de Bet-semes recebem com muita alegria, mas vejam, eles abrem a arca e olham lá dentro. Os levitas deveriam saber que não poderiam fazer aquilo, morrem. E há discussões entre os comentadores se morreram 70 ou se morreram 50.070. Por isso que o texto fala de tão grande dizimado que aconteceu ali. E por isso e vejam como que eles falam com os seus vizinhos. A arca do Senhor voltou dos filisteus, venham buscar. Eles não contam o que aconteceu. Todo mundo querendo se livrar da arca do Senhor. Todo mundo querendo se livrar da presença do Senhor. E da oportunidade do juízo. Vejam uma coisa, e o que isso significa para nós. Diante de punição e ira divina, só tem 2 caminhos. Sempre diante que os falsos deuses são confrontados, de que o pecado é punido, só tem 2 coisas que podem ser feitas. Ou a gente endurece o nosso coração, ou a gente se arrepende. Essa é a diferença, por exemplo, da geração que morreu no deserto, que é sempre sinônimo de uma geração que tinha um coração duro, a dura cerviz. E sempre sinônimo do que não deveria ser feito, porque não se arrependeram.
Os filisteus também não se arrependeram, eles se livraram de Deus, viraram as costas para Deus. E a pergunta é: quanto a nós, que leitores e ouvintes da palavra do Senhor hoje aqui? A presença de Deus na cidade dos homens, ela significa viver debaixo da ira de Deus. Significa que os falsos deuses vão ser profanados, que o pecado vai ser punido, mas também significa uma oportunidade de arrependimento, de consciência de que nós não estamos adorando os deuses corretos. Dagon não é Deus, e qualquer outro candidato a Deus no nosso coração não é Deus. E lembrem-se quando no exílio eles ouviram esse texto e lembraram da sua posição de exilados também, e como eles se questionavam, e nós que também somos chamados de viver uma igreja na dispersão, exilados, não temos mais a Arca da Aliança. Os exilados que estavam também numa época de transição, eles tinham visto a aliança que Deus tinha feito com Davi ser sistematicamente quebrada, até que não mais só a Arca da Aliança estava em exílio, mas o povo foi colocado em exílio. A Arca da Aliança foi perdida e eles se viam sem esperança. Se viu na expectativa de quando Deus voltaria a estar presente em Jerusalém. E aí então vem uma profecia de Jeremias, no capítulo 3, que mais parece e que deve ter soado como heresia nos ouvidos da época, por causa daquilo que eu mencionei no começo, quando a Arca de Deus estava, quando a Arca de Deus se movia também. E Jeremias, então, no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele fala que vai chegar um tempo em que a Arca do Senhor não estaria mais com eles, mas que seria um outro tipo de presença. Ele diz o seguinte: voltem-se para mim, filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu, que sou o esposo de vocês, eu os tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e os levarei a Sião. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e inteligência. E quando vocês se multiplicarem e tornarem-se fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Veja como Jeremias condensa todos os temas aqui. Pastores segundo o coração. Davi era o pastor segundo o coração. Mas ele está falando de Jesus aqui. Não sentiremos mais falta da aliança. Tornem-se a mim, filhos rebeldes, não endureçam o seu coração, vocês não vão sentir falta, porque a aliança que eu tenho, que permanece, desenvolve e amplia da casa de Davi, é de uma qualidade diferente. Essa é a mensagem do Evangelho no livro de Samuel. Essa é a mensagem de esperança para nós. A mensagem do Evangelho, a boa notícia, é que a presença de Deus se fez de novo entre os homens através de Cristo. E no seu ungido nós temos a presença plena de Deus e também o fim das idolatrias, a punição do pecado e uma oportunidade de arrependimento. É porque Jesus mostrou a vacuidade de qualquer candidato ao Deus do seu coração que eu conclamo a você que pare de se relacionar com Deus como se manipulasse uma força impessoal, mas busque em Cristo, na pessoa, nos seus desígnios, na sua vontade, o modo de se relacionar com Ele. Foi porque Jesus não permite que ninguém permaneça indiferente à sua mensagem, ou arrepende-se, ou vira as costas para Ele, que eu digo, pare de tentar se livrar do julgamento de Deus, mas assuma uma postura e tome uma decisão diante de Cristo, enquanto ouve a voz dele aqui. E sabendo que Jesus é não só o mensageiro, mas também a mensagem de misericórdia e compaixão de Deus, pare de perder as oportunidades de se arrepender todas as vezes que elas são conferidas para nós. Essa é a mensagem do Evangelho. É em Cristo que se cumprem as expectativas que o povo tinha, que a Arca da Aliança era uma parca visão temporária que apontava para uma direção muito maior e muito mais plena. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é digno de receber glória. Os céus proclamam a sua glória. Para aqueles que
estão em aliança contigo e reconhecem que o Senhor é Deus. E nós te pedimos misericórdia, Deus, porque sabemos que os céus também proclamam sua ira daqueles que não reconhecem como Deus e não glorificam. Tem misericórdia de nós, Pai. Não deixe o nosso coração endurecido, não deixe o nosso coração pesado, mas que a gente encontre o peso da glória do Senhor em Ti, através da obra de Cristo, que deixou isso patente a nós, mostrando a leveza, a vacuidade das obras dos deuses, das construções humanas. Ajuda-nos a perceber isso, para que a gente não fique aterrorizado na cidade dos homens, desesperançados, mas que a gente sempre permaneça confiante no que o Senhor tem feito através de Cristo nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.